Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesta noite nós iremos realizar a oração da noite nos Salmos de número 12. O Salmos de número 12, ele é um auxílio contra a falsidade. Quantas vezes nós, seres humanos, seres mortais, não passamos por isso? Passamos por momentos em que pessoas agem com falsidade. E isso não é só nossa vida terrena, não. Nosso próprio Jesus, ele vivenciou isso com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi muito falso com Jesus e ainda o traiu com um beijo. O salmista, no Salmos de número 12, no verso 1, ele diz: "Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso." O salmista está dizendo aqui que faltava a piedade das pessoas, já estava faltando compaixão. E a única pessoa a recorrer era o Senhor. Ele continua dizendo: "Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens." Já não existia mais ninguém fiel. E quão difícil é quando nós não encontramos mais ninguém fiel ao nosso lado. Mas saiba, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, ele continua sendo fiel. Deus, ele é o nosso advogado fiel. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o nosso amigo fiel. Nosso querido e doce amigo Espírito Santo, ele é o nosso companheiro, o nosso fortalecedor e fiel em nossas vidas. No verso 2, o salmista ele diz: "Falam com falsidade uns aos outros." Meus irmãos, quantas pessoas falando com falsidade e agindo de forma desacerbada. E o salmista ele continua o texto dizendo: "Falam com lábios bajuladores e coração fingido." Quantas pessoas ao nosso redor que falam apenas da boca para fora, que são bajuladores, ao qual não tem mais um coração verdadeiro, um coração genuíno, mas tem um coração totalmente fingido, como o salmista diz. Aí o verso 3, o salmista ele diz bem assim: "Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente." Sabe, meus irmãos, é um cuidado que nós devemos de ter para não cairmos nesta condição de bajulador. Até porque quando caímos nessa condição, algumas coisas elas são eliminadas das nossas vidas. E no verso 4, o salmista diz: "Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós?" Às vezes nós queremos entender por que de tanta rebeldia de muitas pessoas. Mas nós vemos que os bajuladores, o que falta também neles é a sã consciência. Eles não têm o Senhor em vossos corações, senão eles não diriam isso: "Quem é Senhor sobre nós?" Nós bem sabemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso Senhor e Salvador. Não há outro caminho a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, nesta noite saiba que o Senhor irá te salvar da mão dessas pessoas que não têm compaixão, que não têm piedade e que só pega carona com falsidade. Nós que estamos em Cristo Jesus precisamos ser verdadeiros. As palavras do Senhor, como diz no verso 6 do capítulo de número 12 de Salmos, diz que as palavras do Senhor são palavras puras, palavras ao qual se remete a prata refinada em forno de barro e depurada
E o salmista ele diz no verso 7: sim, Senhor, Tu nos guardarás, Tu nos livrarás desta geração para sempre. Saiba, meu irmão e minha irmã, nós, nesta noite, estamos sendo livrados de gerações perversas, de uma vez por todas. Nós devemos entender que os perversos, eles andam por toda parte. Mas, enquanto eles andam por toda parte, nós temos um Deus que está com os olhos atentos sobre nós. E que Ele disse, lá em Mateus, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, feito essa breve exposição bíblica, só nos resta orar e apresentar nossas vidas diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, pedindo a Ti um socorro do céu. Nós bem sabemos, ó Pai, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele foi traído por um dos seus discípulos chamado Judas. A falsidade era algo cruel. Ainda mais sendo traído por uma falsidade de uma pessoa tão próxima. Senhor, mas o Senhor é um Deus que exalta, é um Senhor que guarda. Então, assim como o salmista ele disse no verso 7 do capítulo 12 de Salmos, que o Senhor guardarás. Guarda também cada filho e cada filha que está ouvindo esta oração. Que esta oração venha alcançar a sua vida, que está transtornado, que até mesmo não sabe o que fazer mediante uma situação de que alguém te feriu, com palavras, com gestos, seja qual for o motivo. Saiba que Deus está contigo, Ele é o teu advogado fiel, e é Ele que abate, é Ele que levanta. Então saiba que entre os filhos dos homens, você será exaltado por Deus. Não há um filho sequer no Deus Todo-Poderoso que passa por aflições, lutas, calúnias, falsidades, ao qual o Senhor ele não reconhece a genuinidade do seu filho e o coloque-o de pé novamente. Saiba que tudo está de acordo com o plano de Deus. Tire essa tristeza do coração, alegre o coração, porque a palavra do Senhor ela é pura. E se você se alimenta da palavra de Deus, saiba que dentro de você há resquícios também de pureza. A nossa carne sim, ela é pecaminosa, mas nós procuramos cada vez mais estar perto da pureza. Então, se a palavra de Deus ela nos garante, em Salmos capítulo 12 do verso 6, que as palavras do Senhor são puras, e é como prata refinada em forno de barro e depurada 7 vezes, saiba que essa pureza, ela invade a sua alma e os que estão também ao teu redor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E entenda que o Senhor te guardará, assim como Ele falou no verso de número 7. Ele te livrará de grandes aflições, de grandes angústias, de grandes medos, de grandes batalhas ao qual você vem enfrentando. Saiba que Deus ele é contigo, meu irmão e minha irmã. A honra e a glória é somente dele. E entenda que o Senhor ele está te guardando em meio a esses desafios. E no momento certo, Ele irá se levantar sobre a sua vida. E calúnia nenhuma irá se prevalecer. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso general. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por este momento. Amém.